Vamos seguir falando sobre a reta final do primeiro turno. Última semana de campanha, ontem teve debate aqui na CNN com o pool de outros veículos de comunicação. Os candidatos estão traçando agora as últimas estratégias de campanha. Nós seguimos conversando com especialistas, como sempre fazemos aqui no CNN Domingo. E eu converso a partir de agora ao vivo com o cientista político e professor da FGV, Eduardo Green, para falar sobre esses últimos dias que os candidatos têm para tentar atrair os votos. Professor, boa noite, bem-vindo. Obrigada pela sua disponibilidade nesse finzinho de domingo aqui com a gente. Boa noite, Roberta. Foi um prazer estar com vocês. A gente está acompanhando as estratégias dos candidatos, das principais campanhas, que, claro, vão se intensificar nessa que é a última semana antes do primeiro turno. Professor, depois do que a gente acompanhou ontem no debate, com a ausência do ex-presidente Lula, também alguns embates importantes, a gente mostrava agora há pouco que as palavras corrupção, economia, educação, direitos humanos tiveram buscas grandes na internet depois do debate, bastante repercussão nas redes sociais. Qual que deve ser o foco, principalmente das duas candidaturas principais nessa última semana, professor? Bom, acho que na parte do ex-presidente Lula haverá um esforço de intensificar a busca de votos, o chamado voto útil, para que a eleição se decida no primeiro turno. E nesse sentido, há uma expectativa de que alguns eleitores que hoje estão apoiando a candidatura de Ciro, sobretudo, e de Simone Tebet, como as pesquisas já mostraram, 1 em cada 5 eleitores tem a probabilidade de mudar de voto e a candidatura do ex-presidente Lula certamente aposta nesta possibilidade. Por outro lado, essa alternativa ela vai enfrentar, como já ficou claro no debate ontem, uma resistência muito grande, sobretudo de Ciro Gomes e de Simone Tebet. E Lula deverá concentrar seus esforços, sobretudo na região sudeste. Tanto é que os últimos atos de campanha dessa semana estão marcados justamente para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Uma terceira estratégia do ex-presidente Lula será, como ele já tem feito ao longo desta semana, pedir que o eleitor e que a eleitora compareçam às urnas. Por quê? Quanto maior o comparecimento, maior o número de votos válidos. E isso ajuda para que o ex-presidente Lula some mais votos, porque há pesquisas indicando que entre aqueles que em 2018 anularam o seu voto ou se abstiveram, há uma probabilidade maior de que a escolha recaia sobre o ex-presidente Lula. Portanto, haverá um esforço de chamar o eleitor e a eleitora para que ele não desperdice o seu voto. Lula tem usado desse mote, dizendo que é importante que a sociedade vote para depois cobrar do presidente quando ele estiver eleito. Então, Lula deve concentrar esforços para buscar decidir a eleição no primeiro turno, também associado aí a uma busca do chamado eleitor de centro. E por isso o papel de Geraldo Alckmin será, como vem sendo, muito importante na tentativa de ampliar esse esforço de Lula de apresentar-se como candidatura de conciliação nacional. De parte do presidente Bolsonaro, a estratégia é levar a eleição para o segundo turno. Se a gente pudesse aqui utilizar uma linguagem futebolística, nós estamos agora na fase classificatória do campeonato. E Bolsonaro, mesmo podendo se classificar em último lugar no grupo, sabe que o mata-mata, que é o segundo turno, é uma outra eleição. E ele pode, mesmo chegando atrás de Lula, ao que tudo indica, ainda assim apostar que pode virar o jogo, porque terá tempo igual de televisão, conta que alguns governadores que são aliados seus poderão ser eleitos no primeiro turno e estarão livres para apoiá-lo. Então, Bolsonaro precisa, de maneira muito intensa, estancar a sangria de votos que ele vem tendo, porque é uma combinação aí que lhe é desfavorável. Ele tem mais de 50% de rejeição, e, portanto, ele tem um teto muito grande para expandir votos, e, ao mesmo tempo, nada indica que, se há um movimento de voto útil, ele vá se direcionar para o segundo colocado, que é Bolsonaro. Voto útil favorece sempre quem está na dianteira, nesse caso, o ex-presidente Lula. Então, Bolsonaro buscará concentrar sua campanha também no Sudeste e nos chamados estados pêndulos. Bahia, onde tem a CM Neto na frente, Pernambuco, eventualmente a Ceará, na tentativa de conter a perda de votos que ele tem, tentando garantir aquele 1%, 2%, 0,5%, que hoje é fundamental para evitar que ele venha a perder a eleição no primeiro turno.
E Bolsonaro deverá intensificar o discurso contra o PT, como já fez ontem, dizendo que Lula é um ex-presidiário, de que o PT fez um governo corrupto, de que o seu governo conseguiu atender os pobres melhor do que o PT, de que o seu governo vem recuperando a economia, mas a dúvida é saber se na última semana de campanha ele conseguirá fazer com que esse discurso do antipetismo e o discurso de que o seu governo fez mais para os pobres vai reverter uma tendência de voto que até agora não foi detectada pelas pesquisas de opinião. Sim, agora, professor, agora há pouco, o candidato Ciro Gomes escreveu no Twitter que amanhã vai fazer um importante pronunciamento à nação às 10 horas da manhã. Como é que qualquer tipo de movimentação de Ciro Gomes, a gente não sabe ainda o que será, mas como qualquer tipo de movimentação pode interferir no chamado voto útil, nas decisões tomadas de última hora e nesses números que podem se formar para o primeiro turno? Eu acho que amanhã a gente pode esperar que Ciro fará mais do mesmo. Ele fará um movimento à nação, dizendo que a sua candidatura é a mais capaz de evitar a polarização. Ele falou disso ontem no debate. Ele falar que a sua candidatura é a mais preparada porque tem propostas para o Brasil, sobretudo para a retomada do crescimento econômico. Ele buscará destacar que a sua candidatura é a única que não tem envolvimento por nenhum caso de corrupção. E, com isso, Ciro buscará mostrar-se vivo na disputa eleitoral justamente numa última semana, quando o movimento do voto útil costuma ser mais intenso. Sobretudo prevendo ainda que, como há uma pequena probabilidade de que alguns indecisos ou eleitores que votam em Ciro e Simone possam vir a mudar o voto, e nós temos o debate, o último debate na Globo na quinta-feira, há sempre uma tendência de que eleitores mudem de voto de quinta-feira para domingo. Então, quero crer que amanhã, o Manifesto da Nação do candidato Ciro Gomes, ele buscará atuar nessa toada. A dúvida aí reside num aspecto. Ciro, desde o debate da Band, por razões pouco explicáveis, parece ser muito mais crítico do ex-presidente Lula e do PT do que do atual governo Bolsonaro. Por que eu digo por razões pouco explicáveis? Porque, historicamente, o trabalhismo, o PDT de Brizola, sempre teve muito mais afinidade, desde 1989, quando apoiou o Lula no segundo turno, do que com os partidos de direita, hoje representados por Bolsonaro. E essa pecha que colou em Ciro de que ele vem atuando como linha auxiliar do bolsonarismo pode fazer com que nesta semana ele exagere um pouco a dose na manutenção da sua candidatura e, quem sabe, um percentual de eleitores seus mais identificado com a democracia, mais identificado com as propostas de esquerda, conclua que é mais válido apoiar já o presidente Lula no primeiro turno, encerrar a disputa agora, ao invés de jogá-la de maneira arriscada para o segundo turno. Vamos ver se Ciro vai conseguir calibrar a dose para conter a sangria do seu eleitorado, hoje na casa dos 7%, ou se esse movimento fará com que parte desse eleitor conclua que ele está mais próximo hoje do presidente Bolsonaro, na prática, ou pelos seus discursos, do que do PT, e quem sabe isso pode significar aquilo que o PT espera. Aquele 1%, aquele 2% que pode ser decisivo para a eleição se decidir no primeiro turno. Sim, vamos acompanhar. Professor, para encerrar, a gente abriu a entrevista, o senhor falou um pouco sobre a abstenção. O senhor acredita que a abstenção prejudicaria mais o ex-presidente Lula? Eu estou te questionando em relação a isso porque alguns especialistas dizem o contrário, que o melhor colocado nas pesquisas seria menos influenciado pela abstenção. Sim, o que nós temos que observar é que a abstenção, em geral, ela é menor no eleitor de menor renda e menor escolaridade. E é justamente esse eleitor que maciçamente apoia o ex-presidente Lula. É esse eleitor que é o beneficiário do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, me desculpem, que hoje majoritariamente apoia o ex-presidente Lula. Então, a ausência desse eleitor hoje causa mais dificuldades para o ex-presidente Lula. O eleitor analfabeto, por exemplo, é aquele que mais se ausenta de participar das eleições, até porque o seu voto é facultativo. Então, nessa perspectiva, o ex-presidente Lula tenderia a ter menos proveito da ausência de eleitores que, porventura, venham a se abster, se ficar na faixa
dos 20%, como houve em 2018. Quero crer que esse ano a abstenção vai ser um pouco menor, por uma razão. Nós temos dois candidatos muito conhecidos, um ex-presidente disputando com um presidente que busca a reeleição. E essa é uma experiência inédita na democracia brasileira desde 1988. Então, por essa razão é que eu entendo que, se a abstenção for alta, Lula tenderia a ter mais prejuízos do que Bolsonaro. Tá certo. Professor, cientista político da FGV, Eduardo Green, muito obrigada pela entrevista, por essa conversa com a gente neste domingo. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, Roberto. Boa noite. Boa semana.